É, esqueceu. Se a Aparecida souber que... Então, gente, vamos... Graças a Deus a minha voz está voltando. Eu tive um problema de gripe, de sequência de gripes. 2 meses. Estou na minha infância espiritual. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, e meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. As dores da alma que quer nascer, eu ouvi sua voz, seu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi sua voz, seu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Obrigado. Tim e Vanessa, né? Essa foi uma música, nossa, eles acertaram muito, né? Quem compôs a música? Muito linda. Uma outra canção que eu gosto muito deles e que tem uma letra muito interessante porque ela lembra a nossa trajetória, que é Alívio, porque ela fala do caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso à terra, da promissão, fazendo um paralelo muito bacana aí com o Antigo Testamento. Do suor do vosso rosto angariareis o pão. Ele está falando do pão espiritual. Do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador em meio à dor, vinde a mim se estás cansados. Meu peso é leve, meu jugo é suave. Já não é sentida a dor, bendito Consolador. É bem a nossa trajetória, né? Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão. No suor do vosso rosto angariareis o pão. Do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer
e crescer é sofrido. Caridade e oração, alívio do coração. Semeador em meio à dor, vinde a mim se estás cansado. Meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador, semeador em meio à dor, vinde a mim se estás cansados. Meu peso é leve e jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador. Agora vocês vão cantar. Vou botar vocês para cantar. Tem que cantar, viu, gente? Tem que filmar eles cantando, tá? Tem que filmar eles cantando. Aí na filmagem. Senhor, olha aí, Terezinha. Fica bonito, né? Essa música sempre o pessoal canta, onde a gente vai, é muito bonito. E agora eu vou tocar uma canção um pouquinho diferente. Essa música diz assim, tá, gente? Por isso que eu estou trazendo ela. Viver tudo que a vida tem para te dar. Saber que em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar do caminho. Acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer mudar o mundo ao seu redor. Saber que mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar. Quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que estarei aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente. Vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. É bonito o texto?
saber. Desculpem, recomeçando. Viver tudo que a vida tem pra te dar. Saber que em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar da rota. Acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer mudar o mundo ao seu redor. Saber que mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar. Quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que estarei aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor. Alguém sabe de quem é essa música? Alguém sabe? Essa música é do Jota Quest. Veja que letra bacana, né? Ele tem umas músicas muito, muito bacanas com esse repertório dele, que é música popular, mas com um conteúdo maravilhoso. E agora eu vou tocar uma música que eu depois que conheci, fiquei assim apaixonado por ela, e é do nosso amigo Wesley, lá do Seridó, lá de Currais Novos. Ele é músico profissional do IF, né? Mas é músico profissional. E ele fez essa canção aqui, eu achei muito bacana. Porque às vezes a gente quer definir Deus e a gente não sabe para onde vai, né? E aí ele falou: Deus é e basta. Ele faz assim: tua voz chega forte e clara, toca o meu ser, aquece e ilumina o meu viver. Acordo, abro os olhos, as violetas estão em flor. O teu amor me renova e me levas aonde for. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é, Deus é.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não é bonita nessa canção? Estava muito inspirado ele, não foi quando fez isso? Vamos lá. Vamos puxar as músicas da cabeça agora, né, Cláudia? Ver se a cabeça ainda está boa. Raio de luz vindo do sol, qual farol a cintilar resplandeceu, mostrou o caminho a percorrer. A escuridão cedeu lugar, um desejo de transformar, seguir e amar, compreender as lições para toda a vida. Abre as portas do coração, ampara, auxilia o seu irmão, desfaz a dor, renova, transforma e faz renascer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. És de luz, és de Deus, és de amor. Amai-vos, são asas a voar. Instruí-vos, porto seguro para pousar. Amai-vos, são asas a voar. Instruí-vos, porto seguro para pousar. E a penúltima música, eu vou pedir licença para vocês para cantar uma música infantil. É mais ou menos, é do Pokémon, gente. Tudo bem? Porque pedagógico, tem uma professora aqui hoje, né, vai falar sobre pedagogia e tal. Mas olhem a canção que eu encontrei quando meu filho era pequeno, e levando ele para o cinema, lá fui ver o Pikachu, né? Tem que fazer o quê? Cheguei lá no cinema, Pikachu foi para aqueles combates que tinha naquela época, quem é da época sabe, tu sabe, né? Pronto, era mais ou menos da tua época. E aí o Pikachu combatendo, foi morto, na quadra, no ginásio, bichinho. Aí as lágrimas de todas as crianças, no filme, né, do ginásio, começaram a descer pelas escadas e foram parar no Pikachu. Aí Pikachu reviveu, com as lágrimas das crianças. Eu achei, lá para as tantas eu já estava chorando também. Né? Hã? É. E aí tem essa música, tá, gente? Olha só como ela é bacana. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, porque ela é batida. Fica muito alto, tá, Paulinho? Se é alto, você baixa. Amanhã, quando acordar, um novo dia vai existir. Quando em volta você olhar, um caminho vai existir. Não deixe nada para trás. Vai em frente, tenha fé. Os desafios que você venceu, a gente vai adaptando para a nossa vida, né?
as lições que aprendeu. Hoje você é o melhor e o seu prêmio foi o maior. Um menino sonhador aprendeu que o amor é que pode tudo transformar, pois o seu destino é você quem faz. Se realmente você tentar, se realmente você tentar, o seu destino é você quem faz. Se realmente, simplesmente você tentar, escute a voz do seu coração, agindo sempre com a razão. E sendo assim você terá paz, pois o seu destino é você quem faz. Se realmente você tentar, se realmente você tentar, o seu destino é você quem faz. Se realmente, simplesmente você tentar. Você tentar, yeah, yeah. É legalzinha, né? É bacana, né, gente? Essa música, bem legal. E agora, para encerrar, a gente vai fazer uma prece. A gente estava pensando ali quanta luz, se vocês concordarem, pode ser? Pode ser, Terezinha? Quanta luz? Oi? Dona Alba, querida Dona Alba. Tive a alegria de conviver um pouquinho com ela. Era, né? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Oh, 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 oh. Agora vocês. Quanta luz. Muito bem, gente. Acabamos por aqui. Uma boa palestra aqui para minha amiga Cláudia, para vocês, tá? Fiquem com Deus. Obrigado pelo convite, Terezinha, mais uma vez. Muita paz.
Heloísa Ramalho e Silva Maia, Maria Zélia Bandeira Dantas, Miguel Alfonso da Costa, Nair Jacinto Freitas Carrilho, Valéria Regina Maria Macedo e Sônia Maria Pereira da Silva. E para finalizar, também queremos aqui lembrar e saudades de outros irmãos que vieram depois, mas que foram importantes para a casa e deixaram seu legado. Dona Laura Tavares, São Valdir Evaristo, Senhor Ismael Ramos das Neves, Senhora Vanilda de Souza Rei e Senhor Miguel Alcântara. Hoje, por motivo de saúde, Sandra Borba não pôde estar presente conosco hoje. Então, para edificar a nossa noite, convidamos ela, que conheceu a doutrina espírita aos 19 anos, e trabalhou como evangelizadora e coordenadora do Leste, que, juntamente com Sandra Borba, escreveu o livro Saberes Necessários, a tarefa da evangelização infantil juvenil, que atualmente é diretora adjunta da área de infância e juventude da FERN e está atuando também como expositora espírita e formadora de evangelizadores, e que nesta noite abordará o subtema Reencarnação como um mecanismo pedagógico. Cláudia Fares. Boa noite a todos e a todas. Realmente, pedimos desculpa pela ausência da nossa irmã Sandra, mas quem a conhece sabe que ela veio porque não foi possível mesmo, né? Se fosse uma outra situação, que o máximo bem médico pudesse passar esses 60 minutos aqui ela viria, mas como ela está com uma tosse muito grande, então não tinha como ela fazer uso, né, da palavra diante. E nós estamos aqui com muita alegria, não para substituí-la, porque cada um tem o seu jeito, né, o seu brilho, e assim, e agora a substituição. Nós vamos, né, trabalhar a temática que nos foi proposta, fazendo as reflexões juntamente com os estimados irmãos nessa data tão importante. 36 anos, é isso? 36 anos, né? Quase 40. Emmanuel diz que a cada 10 anos, né, que uma casa espírita completa, ela vai, vamos dizer assim, ganhando mais credibilidade, né, no mundo espiritual, porque nós sabemos que é preciso muita perseverança de todos aqueles que já passaram por aqui, para que a gente possa manter as portas abertas
será que nós comemos, né? Será que aquela criança que chega, que nasce ali, naquele determinado dia, né? É ali que a sua história começa? E se não é, de onde ela vem? E quando nós recebemos, né, aqui na vida corporal, aquela última certidão do Senhor lá, né? A certidão de ouro. Para onde será que nós vamos? E no meio de tudo isso, entre o nascimento e a desencarnação, por que nós sofremos? Porque de repente, habitantes de um mesmo planeta, né, de um mesmo continente, de um mesmo país, de uma mesma cidade, às vezes nascendo no mesmo ano, no mesmo mês, no mesmo dia de paz, outras vezes nascendo praticamente na mesma hora e sendo idênticos, como é o caso dos gêmeos uterinos. Essa passagem pela Terra, ela é tão diferente. E essas pessoas também, né, embora com uma vestimenta corporal idêntica, porque é que elas também apresentam temperamentos, formas de viver, de pensar, de se expressar, de agir tão diferentes. Com certeza, isso sempre incomodou. E incomoda muito a muitos de nós até os dias de hoje. Muitos, inclusive, alegam que não acreditam em um ser superior a nós, exatamente porque não conseguem entender o motivo dessas diferenças, desses sofrimentos e também dos sucessos, né, que muitas pessoas alcançam. E aí, né, diante desse fato, que, vamos dizer assim, perturba um pouco muitos de nós, no transcorrer aí da nossa existência na Terra, várias explicações foram surgindo. Não é verdade? Como é que a gente explica isso? Como é que a gente diz de onde vem? Como é que a gente diz para onde vai? Como é que a gente explica o sofrimento? E a reencarnação, ela sempre, né, foi usada. Nós sabemos que a reencarnação não foi uma criação da doutrina espírita. A crença na reencarnação, ela já existe dos povos antigos, né? Jesus, quando chegou, já encontrou a reencarnação sendo uma crença do povo hebreu. Ele também, né, nós vamos ver em várias passagens do Evangelho, né, que ele também referenda tudo isso. Porém, a reencarnação, nessas variadas culturas, nesses variados povos e nesses variados tempos, né, ela é vista também de formas diferentes e variadas. Por exemplo,
no dia a dia, né? Vamos dizer, nas crenças mais cotidianas. Alguns, inclusive, dão o nome, né, de karma, e a gente sabe que já é uma crença mais voltada ali para a questão, principalmente da Índia, né, e tal. Então, o que é esse karma? Esse karma tem como se fosse aquele peso, né, vamos dizer assim, que a pessoa traz e que ela vai pagar, e que ela vai expurgar através da reencarnação. E aí, a partir de 1857, né, com o lançamento de um livro dos Espíritos, a reencarnação ela começou a ser explicada e compreendida de uma outra forma. Eu estou passando rápido, tá, gente? Pela história, né, dando pulos aqui, porque não é o nosso objetivo, vamos dizer assim, fazer um histórico da questão da reencarnação. A gente está só pincelando algumas coisas, né? Então, a doutrina espírita, com esse consolador prometido por Jesus, com esse objetivo duplo de esclarecer e consolar, como eu disse, ela não criou, ela não inventou a reencarnação. A reencarnação é uma crença de outras religiões, inclusive, de outras culturas, de outros povos. Mas, dentro da perspectiva da fé raciocinada proposta, tá certo? Na codificação espírita, nós vamos ter também uma outra visão sobre a reencarnação. Nós vamos compreender a reencarnação a partir da doutrina espírita, exatamente como esse mecanismo pedagógico. E alguém pode estar nesse perguntando assim, mas o que é esse mecanismo pedagógico? E aí a gente vai lembrar um pouco, né, que esse pedagógico, exatamente da pedagogia, das ciências, da educação, e colocando em miúdos, né, o que é que ele quer dizer? O pedagógico, nesse sentido, ele nos fala sobre formas de aprender e também de ensinar, né? Então, a reencarnação, na proposta da doutrina espírita, ela é exatamente esse mecanismo pedagógico. Ou seja, ela é utilizada não nessa proposta ou nessa visão de punição, da gente expurgar, tá certo? Como se fosse uma espécie até de uma vingança, né? Você fez e você paga. A perspectiva não é essa. A reencarnação, ela é exatamente esse mecanismo, essa estratégia utilizada pela providência divina para ensinar aquilo que nós precisamos aprender. E quando a gente passa a olhar a reencarnação dessa perspectiva, a gente passa também a ver a vida de uma outra forma e de uma outra maneira. Outra verdade, né, meus amigos e minhas amigas, é que a lente que nós utilizamos para olhar a vida, ela vai dizer muito da forma como a gente também se comporta, da forma como a gente reage, da forma como a gente encara a vida. Sem nenhuma polêmica, né? Vou dar um exemplo de uma situação, um grande desafio que todos nós estamos vivenciando, né, e acompanhando agora, que é exatamente o caso dessas catástrofes climáticas no mundo. Então, algumas pessoas, né, estão olhando, e agora eu não estou fazendo crítica, eu estou fazendo uma análise, né? Depende do estado do espírito, da forma como a pessoa olha a vida, da forma como compreende.
que num momento como este, a solidariedade, a união, não é isso? Ninguém está imperando. Então nós estamos vendo inúmeras pessoas arriscando a sua vida. Porque nós sabemos que há um risco em você estar dentro daquelas árvores, né? Que trazem ali muitas coisas. Elas estão também investindo, né, seu tempo, seus recursos financeiros, seus recursos físicos, para ajudar a salvar vidas, independente se são vidas de pessoas, de animais, mas aquelas pessoas estão ali dando de si naquele processo. Outras estão dando daquilo que possui. Alguém pode dizer assim, mas possui muito, isso não faz diferença. Mas estão doando, gente. Estão, de alguma forma, por mais que não faça diferença, mas estão fazendo aquilo ali. Mas não estão fazendo para aparecer. Não interessa, mas está sendo bem da mesma forma. Se o objetivo é aparecer, é com a pessoa que está fazendo, não é com a gente e nem com quem está recebendo, né? E ao lado dessas pessoas que aparecem, existem também aqueles anônimos envolvidos ali, que a mídia não consegue apresentar, não consegue alcançar, né? Então, vejamos bem, é a mesma situação, vista de pontos de vista diferentes, né? Então, para a gente voltar aqui para a reencarnação, só parar esse isso. Então, a reencarnação, na visão da doutrina espírita, ela é essa forma de ensinar e trabalhar. E como é que a reencarnação nos ensina? Na hora em que ela nos coloca diante de desafios com os quais nós precisamos aprender. Então, essa é a primeira, vamos dizer, esse é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar. Aquilo que eu estou vivenciando hoje não é um castigo, não é uma punição, pelo contrário, é uma prova da justiça, do amor, da benevolência de Deus. Porque esse foi o Deus que Jesus nos trouxe. Vamos lembrar que Jesus chegou à Terra em um momento em que o Deus, né, mais cultuado era chamado Deus dos Exércitos. Era aquele Deus que era temido, porque era aquele Deus que punia, era aquele Deus vingativo. Mas às vezes essa visão de Deus, ela não está muito estrada em nós. Quando a gente quer negociar com Deus, né? Quando a gente quer ter esse temor, vamos dizer assim, que não passa pela razão. Então Jesus nos trouxe um Deus diferente. Não é o Deus dos exércitos, é o Deus do amor. É aquele Pai, né, conforme ele disse, que da mesma forma que nós, pais humanos, nós não vamos dar pedra ao filho que quer o pão. Então, eu acho que Deus, como o nosso Pai maior, agora, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa também promover o nosso processo educativo. Todos nós, e isso é uma visão que a doutrina espírita
ele ainda não conseguiu atingir aquelas notas, ainda faz uma prova final, uma recuperação. Quer dizer, ele vai ter outras oportunidades para que ele possa chegar também naquela outra série. E a gente não pode entender essa prova final e essa recuperação como se fosse uma punição, não. Na verdade, ela era o quê? Uma consequência. Como ele não conseguiu aprender, né? Antes, ele vai estudar um pouco mais e vai ter a oportunidade de avançar. Então, é assim que a reencarnação ela é utilizada também para nós como esse mecanismo divino. E por incrível que pareça, isso muda a forma como a gente vive. Porque vejam bem, uma coisa é a gente dizer assim: olha, como castigo, você vai hoje assistir ali aquela fala, aquela palestra, aquela aula. Ninguém gosta de ser castigado. Ninguém já vai castigado, né? Mas, olha, hoje você vai participar de uma determinada situação em que vai ter pontos importantes que você pode pensar, que você pode refletir. Quem sabe até você lá não tem alguma inspiração, né? Para fazer alguma coisa que você está precisando fazer na sua vida. Isso não dá um contexto diferente? Por exemplo, a gente sempre tem uma prática, né? Eu pelo menos teoricamente tinha, vamos dizer assim, que ouvir as crianças. Ah, você me escolha, vem cá, você agora vai atacar, você vai fazer nessa perspectiva assim, autoritária, ao mesmo tempo, né? Você vai ver, você não piscou, você vai atacar. Aí hoje, como os psicólogos orientam, né? Você vai assim, você vai chamar a criança para catar o que ela piscou, você vai chamar a criança para varrer o que ela derramou, mas você vai chamar de uma outra forma. E não mais essa perspectiva impositiva e punitiva, né? Mas mostrando que toda causa tem uma consequência. Então, ó, vamos escolher, então vamos fazer assim, vamos aqui apagar, né? Porque a mesa vai ficar feia. Então, assim, a pessoa faz a mesma coisa, né? Aprende essa questão de que existe consequência dos seus atos, mas numa perspectiva mais educativa. Então, na hora que a gente compreende, né, de onde a gente vem, então a gente vem, né, das mãos de Deus, criados simples e ignorantes, passando pelas sucessivas experiências reencarnatórias, construindo ao longo desse processo uma liberdade maior de ação, mas uma liberdade maior de ação que vai também nos dar responsabilidades maiores. E aí, como nós temos mais liberdade, mais responsabilidade, nós vamos também assumir as consequências dos nossos atos relativo ao uso dessa liberdade, assumindo essa responsabilidade. E aí a pergunta, né, que a gente precisa começar a fazer diante dos problemas, dos desafios que a vida nos apresenta, não é mais por que comigo? Que a gente sempre diz, né? Por que isso vai acontecer logo comigo? Tanta gente não. Mas a pergunta é a seguinte: o que eu preciso aprender com isso que me aconteceu? E aí tem uma outra coisa também, bem interessante, nesse processo da reencarnação como mecanismo pedagógico, né, que é assim. Às vezes a gente entende que a gente tem compromissos de afetos, e principalmente desafetos, com a pessoa. Então, eu tive um problema aqui com Terezinha, nessa reencarnação, a gente brigou, se tornou inimiga, e agora eu e Terezinha a gente vai reencarnar aí mais
Por que não é bem assim? Porque a questão é o seguinte: aquilo, né, que faz com que, vamos dizer, não evolua o tanto que eu deveria evoluir, é o meu comprometimento com a lei divina natural. É quando eu deixo de cumprir a lei de Deus. Então, me desempenhei com Terezinha, né, por algum motivo, mas eu fiquei ali presa no orgulho, na vaidade, nessa coisa toda, precisando, diante da lei divina natural, fazer essa reconstrução. Mas Terezinha, embora tenha naquela hora ali se desentendido comigo e tudo, ela seguiu o caminho. Ela deixou essa mágoa de lado, entendeu? E ela avançou. Ela avançou, né? Ela utilizou uma massa que uns dizem que foi Jesus, outros dizem que foi Pedro, e que o amor cobre a multidão de pecados. O que isso quer dizer? É que a gente não precisa, o nosso processo de reajuste à lei divina não precisa só ser pecador, não. Ela pode ser pecador. Eu posso, de repente, me libertar desse orgulho, dessa vaidade, né, de tudo isso, amando, exercendo a caridade. Então, foi isso que Terezinha fez. E Terezinha foi adiante. Mas eu, que fiquei amarrada lá, na mágoa, no orgulho, o que aconteceu comigo? Eu continuo necessitando de ressignificar isso em mim. Porque, na verdade, o meu desequilíbrio, ele não foi com Terezinha, foi com a lei divina ou natural. Terezinha, lá na frente. Mas eu precisando resgatar isso. Então, eu vou ter outros desafios na área do orgulho, da vaidade, com outras pessoas, já não vai ser mais com Terezinha. Ficou claro isso, gente? Às vezes isso é meio confuso, né? Porque a gente às vezes bota na cabeça assim: se o meu problema foi com ela, eu tenho que resolver. Não necessariamente. E isso mostra mais uma vez o quê? A justiça divina. Agora, nada impede que Terezinha, depois que avançou, né, vai dizer assim: não, mas eu quero voltar para ajudar a Cláudia. E aí ela vem já na situação de alguém que vai o quê? Que vai me dar força, né? Que vai me ajudar a passar por essa situação que eu preciso passar, não por uma vingança, mas por uma necessidade de aprendizagem. Porque o que a gente aprende? A gente precisa conquistar, vamos dizer assim, as virtudes. É tanto, né? Paulo dizia assim: nós somos tentados na nossa concupiscência. Palavrinha meio difícil, né? O que é isso? Cada um de nós tem desafios naquela área em que é mais frágil. Pode prestar atenção. Pode fulano e tal. Parece que é 10 vezes na mesma regra. Por quê? Porque exatamente aquilo ali que ele precisa fazer. E aí, como a gente não aprende, a gente tem que ir pela repetição até conseguir aprender. Então, para mim, sabe o quê? É a questão de ser intempestivo, né? Aquela pessoa extremamente explosiva. Então, geralmente, as coisas que vão acontecer na vida daquela pessoa, né, são exatamente nessa área. Diz assim: mas não é como se fosse uma tentação da pessoa cair. Não. É uma oportunidade para a pessoa respirar e procurar se conter um pouco mais, né? Mas em outras criaturas é a questão do orgulho, enfim. Não falta, né, situação para a gente ter aí desafios. Por quê? Exatamente por isso. Porque se é matemática que eu preciso aprender, não adianta eu ficar ali nas aulas só
meus esforços, os meus estudos, eles vão ter que ser na área da matemática. E assim também na nossa vida de espíritos imortais. Por que é que a doutrina espírita, né, traz tanto para a gente a questão do autoconhecimento? Quem assiste palestra espírita pode até nunca ter lido o livro dos espíritos, mas com certeza sabe o conteúdo da questão 919A de um livro dos espíritos, porque parece que toda palestra espírita se fala isso, né? Que Santo Agostinho dizia, então que toda noite a gente repasse nos atos do dia, como uma forma de quê? Como uma forma de nós irmos nos conhecendo. E por que é que a gente precisa se conhecer? Exatamente para a gente saber aonde a gente precisa fazer uma intervenção maior. Ah, tudo que acontece na minha vida é desse jeito, então vamos parar e vamos pensar. E o que é que esses desafios, eles querem de mim, eles exigem de mim, que não é não. Ah, é porque eu tenho uma língua pior do que a boca. Toda vida que eu me meto em problema é que eu falei demais. Então, o que é que isso quer dizer? Que eu preciso me conter e preciso falar menos, principalmente da vida dos outros, né? E tentar ver como anda a minha. E aí eu vou trabalhar porque é perspectiva nesse sentido. Toda vida que a língua quiser sair maior do que a boca, eu vou segurar. Porque é isso que eu tenho que aprender. É isso que está causando problema na minha vida. Escutar uma coisa aqui e aumentar a minha vida, ou então me dizer sem necessidade. Sem necessidade. Ah, porque a Bíblia estava chateada, alguém aí de repente disse uma coisa para uma pessoa, morreu ali. Para que eu vou sair? Olha como eu dia desse, não sei o que, não sei o que. Não há necessidade disso, eu posso aumentar uma intriga, uma confusão e um problema. Não é verdade? Não, mas ela falou na boca. Não tem problema, deixa ela falar o direito dela, não precisa outro saber. Entendeu, gente? Então são essas pequenas coisas, né, que às vezes a gente não se dá conta, mas que a gente precisa compreender para a gente entender por que é que Jesus disse a Pedro que o homem do mundo era mais frágil do que o Deus. Lembra quando Pedro disse, né? Mas Senhor, eu não vou te negar. E Pedro ficou indignado, né? Quando Jesus disse que antes que o galo cantasse, Pedro iria negá-lo 3 vezes. Aí Jesus foi e disse: Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então, é exatamente isso. São essas fragilidades que nós reencarnamos para fortalecer. Por isso, né, que nós vamos encontrar em os Espíritos dizendo que os Espíritos só entram na vida corporal para evoluir. Então, qual é o sentido de nós estarmos aqui reencarnados? Evoluir. Não tem outro objetivo. E evoluir em quê? Em títulos acadêmicos, em contas bancárias, né? Em bens materiais? Não estamos dizendo que isso não seja, vamos dizer assim, possível. Tem problema nenhum se a pessoa avançar nisso aí e avançar também moralmente. Mas o objetivo, o desafio é o avanço moral. É por isso que a gente reencarna. E quem reencarna, porque Deus diz assim: manda essa danada aí para ela sofrer, que ela vê o que é bom. Não é o objetivo, né? Pelo contrário, gente, como a reencarnação da palavra, né? Quando a gente lê lá
se as duas pessoas envolvidas no processo tiverem as mesmas necessidades de reajuste, volta também para reajustar. Muitas vezes você tem que esperar o próprio contexto, tá certo? Porque uma coisa é o espírito encarnado no século XIX, outra coisa é o espírito no século XX, outra coisa no século XXI. O contexto sócio-histórico, cultural, ele interfere também no nosso processo comportamental. Ele diz também dos desafios que nós vamos precisar vencer. Então, tudo isso, né? A gente às vezes fica pensando assim, meu Deus, esse computador, né? Vamos dizer assim, que coloca todas essas variáveis para chegar no nosso processo evolutivo, ele tem que ter um programador de alta envergadura, né? Para poder programar isso e criar as condições necessárias. Porque nós também não somos enviados à Terra de qualquer forma, não, ele vai ter que se virar. Até as dificuldades com as quais a gente chega, elas são importantes para que nós possamos vencer os desafios que nós precisamos vencer. Então, assim, nós achamos, né, que foi uma intuição muito bacana a escolha dessa temática hoje, dessa reencarnação como mecanismo pedagógico, porque é uma coisa que a gente não fala muito. Geralmente a gente fica assim, eu queria saber quem eu fui. E você, não sei se você já percebeu, mas é tão interessante. Todo mundo que descobre quem foi, sempre foi uma personalidade assim, que ficou marcada na história. Não é engraçado? É tanto gente, não sei de onde, e meio, não sei de quê. Eu digo, meu Deus do céu, eu acho que vocês têm encarnado ali como escravo, cada tudo evoluído e indo embora, né? Ficaram só esses aí, mas eu acho que a gente demais. Eu nunca vi ninguém dizendo assim, eu era escravo e tal, todo mundo só quando descobre, né? Só é um grande personagem da história. Né? Mas não é esse o objetivo. Mas eu podia saber quem eu fui? Se isso aparece espontaneamente, né? Ou se de repente é também uma necessidade que vai contribuir, é uma coisa que vai contribuir para ajudar você a se equilibrar, tudo bem. Agora, se vai ser só para a pessoa se desequilibrar, se desajustar, ficar fixado naquilo ali, então não é aconselhável. Até porque, quando nós, né, fazemos esse processo, buscamos esse processo de autoconhecimento, pela forma como a gente age hoje, pelas reações que a gente tem, a gente começa a perceber mais ou menos quem a gente foi. A gente pode dizer assim, fulano de tal, mas a gente sabe, né? Então, a vaidade muito exacerbada, o orgulho muito exacerbado, a manipulação, enfim. Aí a gente vai ver mais ou menos de onde a gente foi, né? Mas isso não é, gente, o mais importante. Por que não é o mais importante? Porque não é isso que vai fazer a gente pensar. E vai fazer a gente avançar, é a gente procurar exatamente ir marcando esses pontinhos em que a gente precisa melhorar. Tem que melhorar tudo uma vez, nós acreditamos que não. E é por isso que não existe um número limitado de reencarnações. Então a gente só reencarna 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Não existe limite. Cada um de nós reencarna quantas vezes forem necessárias para a gente entrar em harmonia com a lei divina ou natural. Ou seja, para a gente chegar à condição lá de Jesus, vamos colocar Jesus, que é o Espírito mais perfeito que a gente conhece. Mas não existe esse número limitado de reencarnações. Quando eu chego na centésima, eu estou assim. Quando faz 150 reencarnações, eu estou assado. Uns evoluem mais rápido, outros demoram mais. Mas o que é o mais importante? O mais importante é que a reencarnação como mecanismo pedagógico, ela funciona. Ela funciona tanto que todos nós um dia vamos chegar à condição
estradas vamos percorrer. Mas isso também, depende de nós. Depende de como a gente vai trabalhando isso em nós. Agora, é uma coisa fácil? Não é fácil. Mudar o mundo não é fácil. Como não é fácil? Porque o mundo só muda quando a gente mudar. E cada um de nós sabe das dificuldades que tem para mudar as pequenas coisas. É por isso que segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta, né? Porque é o dia que todo mundo vai começar a dieta. E aí a gente só não diz na segunda-feira de quem meio, de que anda, de quem é encarnação, não é verdade? Porque mudar não é fácil a partir das pequenas coisas. Mas um passo muito importante é a gente procurar compreender, é a gente procurar identificar as necessidades de mudança que cada um de nós temos. Esse é o primeiro passo importante. É por isso que o conhecimento intelectual, ele engendra o conhecimento moral, ele impulsiona. Por quê? Porque a gente compreende, a gente identifica, a gente compreende, e aí a partir disso a gente vai empreendendo os esforços necessários para ir vencendo essas coisas más inclinações. Então, que Jesus nos fortaleça, nos abençoe, mas principalmente que nós possamos abrir os nossos corações para empreendermos esses esforços e essas mudanças. A gente tem que lembrar, que Jesus disse: vós sois deuses, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas ele também disse assim: batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Ou seja, nós precisamos dar o primeiro passo. Porque se nós não dermos o primeiro passo, ficarmos ali só esperando, então a nossa caminhada ela vai ser um pouco mais demorada, né? Se a gente não conseguir empreender esses esforços e de ser impulsionado pelo amor, então a gente vai precisar realmente da dor, mas não
Nós tivemos Assis Pereira, que foi assim, um pai para a gente, no início. Sandra também, Dona Alva Tavares, Ismael Ramos de Arnéis, eu acho que poucos aqui conheceram. E os que tiveram a graça de conhecer, sabe, a pessoa maravilhosa, Ismael, nos deu a mão. E abaixo de Deus, de Jesus e dos bons espíritos. Nós hoje temos esse templo, devemos aí, o material, Ismael Ramos de Arnéis. Eu nunca vi na minha vida uma pessoa mais desprendida materialmente do que essa pessoa. Quem conheceu aqui na tabela do Ismael? Poucas pessoas, né? Então, sabem que eu estou falando a verdade. Não, eu não sei se nunca. A benevolência daquela pessoa, o espírito dele da espiritualidade, está trabalhando incansavelmente. E nós sentimos aqui, durante o decorrer das reuniões, a presença deles. Sexta-feira passada estavam os 5 aqui, enfileirados aqui na frente. Hoje não vi não. Senti a presença de Ismael, mas sexta-feira estava 5 aqui. Quem são assim? Ismael Ramos de Arnéis, Alba Tavares, Vanilde, seu Miguel Arcanjo, que também foi assim, fundador da casa, e seu Valdir Evaristo, que estavam assim, na abertura dos tratados, a coisa mais linda do mundo. Trabalhadores da espiritualidade e que continuam nos ajudar. Não tenho nem dúvida disso, eles continuam a nos ajudar. As dificuldades, elas continuam existindo, mas vem logo alguma coisa, só qualquer gente, né? Assim, então, é uma alegria enorme, enorme. Alguém falou aqui que a cada 10 anos uma casa soma, não é? Mãe que já falou. Quer dizer, é uma bênção divina. Nossa, nós estamos aqui no quarto, 10 anos. É maravilhoso isso aí, gente. Não sabe o quanto. E pensando ao longo do tempo, quantas alegrias maravilhosas nós temos aqui nesta casa. Tem uma canção que Carlinhos que diz que o centro espírita é uma casa santa. Santa Casa Santa, que é, não somente a casa espírita, mas aonde se trabalha com amor, com Deus na frente de tudo e Jesus, é santa, seja em que for a religião. Mas se você trabalha com amor a Deus, a Jesus e ao próximo, não tem dúvidas. Então, isso está aí fazer parte do grupo de fundadores. É muito gratificante para a minha pessoa. Acredito, nós somos vários, foram citados aqui no início. Tem pessoas que eu nem lembro mais. Tem pessoas que estavam ali na fundação, mas que não deram, não abraçaram a luta. Quando viu que a luta era árdua, ele foi sair
chegou e colaborou muito conosco. E aí foram chegando outros e outros e outros. Nós temos aqui vários trabalhadores renovados, o grupo já todo renovado. Isso é maravilhoso, e assim vai seguindo. Eu já estou pensando. Eu daqui a pouco não consigo, né? Afinal, já estou caminhando para 80. Mas aí eu já vejo os jovens chegando, se envolvendo na casa, nos trabalhos. Isso é maravilhoso, né? Serão nossos substitutos, então, né? Meus irmãos, eu quero convidar-nos para a gente fazer a nossa prece. Porque pensamos também em nossa prece, nos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis no Rio Grande do Sul. E a gente entre nessa corrente de solidariedade para ajudar esses nossos irmãos materialmente, ou então em vibração, pedindo a Deus o equilíbrio, a força na fé, é muito importante, para que eles sejam amparados pelo nosso Pai Maior, que sabemos que não estão amparados, tenho certeza disso, mas que eles possam sentir a presença do nosso Pai Maior sobre todos eles. Em nenhum momento eles estão desamparados por nosso Pai, de bondade e amor. Não é à toa, todos estão sendo solidários nessa corrente de ajuda e sem